Olá, galera de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo de exercício. Nesse vídeo eu vou procurar abordar, são de questões de provas anteriores que abordam o princípio da adição e o princípio da multiplicação na resolução. Vamos lá. O primeiro exercício é a questão 5 da P3 de 2018-1, que diz o seguinte: quantas permutações dos dígitos do número 7.654.321 existem, nas quais? Aí ele dá uma característica na letra A: o 1 ocorre na casa das dezenas, na letra B o 2 ocorre na casa das centenas e na letra C o 1 ocorre na casa das dezenas ou o 2 ocorre na casa das centenas, beleza? Então aqui você tem quais são os objetos básicos? Os objetos básicos são os algarismos do número 7.654.321. Em cada item desse aqui você tem uma configuração diferente. No item A é o conjunto das permutações, as configurações são as permutações do número 7.654.321, que possuem o número 1 na casa das dezenas. Então, esse seria as suas configurações do item A. O que a gente pode ver no geral desse problema aqui? Se você observar esse número aqui, os algarismos dele são distintos, ou seja, você tem objetos distintos. A gente está lembrando, né, dessas 5 perguntas aqui, a gente está respondendo na ordem que vem. Então, existe a repetição de objetos básicos no problema? Não, observando isso daqui você não vê objetos repetidos. A ordem dos objetos básicos é relevante nas configurações? Sim, porque se você trocar um algarismo desse de posição, você vai estar obtendo um número diferente, beleza? O que mais? As decisões são sequenciadas. Por quê? Primeiro você tem que colocar o algarismo 1 na casa das dezenas. Depois você vai permutar os algarismos restantes, beleza? Que é essa configuração que eu desenhei aqui no item A. E são 2 decisões no caso. Primeiro fixar o 1 na casa das dezenas e depois permutar os algarismos restantes. Você vai usar todo o conjunto de objetos básicos nas configurações, ou para fazer um número com esses algarismos aqui, você precisa usar todos eles de uma vez. E aqui no item C acontece o ou explícito, né? Porque ele falou aqui, o 1 ocorre na casa das dezenas ou o 2 ocorre na casa das centenas. Ou seja, o que isso significa? Nesse item C significa que o x, que é o conjunto do total de permutações desses dígitos, vai ser partido em dois subconjuntos. O subconjunto que ocorre o 1 na casa das dezenas e o subconjunto que ocorre o 2 na casa das centenas. E aí a gente vai precisar saber a última pergunta dessas 5 perguntas aqui. Se vai existir partição do conjunto X, que é quando a interseção entre essas duas partes é vazia, desculpa. E a gente vai precisar saber se existe interseção entre essas partes, que aí você teria um problema de princípio da inclusão e exclusão, já que o ou já ocorreu, beleza? Então, a gente viu que o ou já ocorreu e ele ocorreu explícito. Então, vamos aos cálculos aqui. No item A, está pedindo que você mantenha o 1 na casa das dezenas. Então, se 1 está na casa das dezenas, olhando esse desenho que a gente fez aqui, quantos algarismos vai sobrar para você permutar? Sobrarão 6 algarismos. Então, a gente pode chamar esse subconjunto contado aqui na letra A não é o conjunto total das permutações dos dígitos desse número. A gente aqui vou chamar de A. Vou chamar de A. O número de elementos de A vai ser, primeiro, a primeira decisão, fixar 1 na casa das dezenas, então para isso você tem uma possibilidade, e permutar os dígitos restantes, ou seja, vão sobrar 6 dígitos, então aqui 6 fatorial. Então isso daqui dá 720.
120, beleza? Então, esse seria a resposta do item A. O item B é praticamente a mesma coisa, são as mesmas escolhas. Eu vou chamar aqui de conjunto B. O 2 ocorre na casa das centenas. Então, em primeiro lugar, você vai fixar o 2 na casa das centenas. Quantas maneiras você tem para fazer isso? Uma. De novo, vão sobrar, você tira o 2, né? Vai sobrar 6 algarismos restantes para você fazer a permutação. Então, de novo, aqui vai dar 720. Então, esses dois exercícios, tanto A quanto B, é um texto simples de PM. Aqui é um texto simples de PM, envolvendo duas escolhas. Então, aqui, pelo PM, o que não pode faltar no seu texto? Não pode faltar os objetos básicos e configurações, não pode faltar a definição do conjunto, nesse caso aqui era o conjunto A, que eu chamei, que é o conjunto que contém, no primeiro caso, 1 na casa das dezenas, e aí depois, para formar um elemento de A, podemos fazer duas escolhas. A primeira escolha seria fixar o número 1 na casa, fixar o algarismo 1 na casa das dezenas, permutar os algarismos restantes do número. Então, aqui, você diria de quantas formas você tem para fazer isso. Aqui entraria 1, aqui 6 fatorial, e assim pelo PM você ia multiplicar isso e obter a resposta, beleza? Agora a gente vai analisar o item C. O item C, ele está pedindo que o 1 ocorre na casa das dezenas ou o 2 ocorre na casa das centenas. Repara novamente esse desenho aqui, beleza? Não sei se está aparecendo para vocês aí. Tá. Na casa das... Você ter aqui o 1 na casa das dezenas e ter o 2 na casa das centenas, por exemplo, nada te impede de você ter esse caso aqui, por exemplo, ó, de você ter o 2, você está contando essas configurações, você está contando elementos repetidos, que é você ter o 2, são as permutações que contêm o 2 na casa na casa das centenas, e tem o número 1 na casa das dezenas. E aqui você sobra toda a permutação aqui de 5 algarismos. Repara que isso daqui, essas duas partes de x, tem interseção entre si. Então, aqui no item C, o que você teria que fazer? Você teria que pegar e chamar esse conjunto, contar, né, o número de elementos dessa interseção, que esses dois subconjuntos possuem interseção entre si, que é justamente as permutações onde o 2 está na casa das centenas e o 1 está na casa das dezenas, beleza? Então, aqui, como que ficaria isso? Se eu fixar o número, eu tenho que fixar o número 2 na casa das centenas, então só tem uma maneira de fazer isso. Vou fixar o número 1 na casa das dezenas, só tem, de novo, uma maneira de fazer isso. E vou permutar os algarismos restantes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, aqui, para não confundir vocês, ó, isso aqui eu estou me referindo ao dígito 2 e o dígito 1, eles não vão entrar na conta. Eu só tenho uma maneira de fixar esse 2 nessa posição e esse 1 nessa posição. Então, aqui, 5 fatorial, porque são os algarismos restantes que sobraram dali. Então, aqui eu vou ter como resposta 120. Só que, como vocês podem ver, esse conjunto X do item C, que é o conjunto total, ele é resultado de quem? Ele é resultado da união de A com B. Então, aqui no caso, esse X, o número de elementos de X é igual ao número de elementos de A união com B, que é igual ao quê? Ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção de A com B. Então, aqui você tem dois conjuntos e inclui de 1 a 1, ou seja, você vai somar de 1 a 1 e diminuir de 2 a 2. Então, aqui você vai calcular 720 mais 720 menos 120, que vai te dar um total de
Deixa eu fazer a conta aqui. Deu um total de 1.320 permutações, onde o 1 está na casa das dezenas ou o 2 ocorre na casa das centenas. Então, aqui, recapitulando, você tem um texto praticamente idêntico ao texto do PA, nesse item C. O que não pode faltar nesse texto? No caso, você vai ter um texto do princípio da inclusão e exclusão, né? Aqui embaixo você vai ter que citar que assim, pelo princípio da inclusão e exclusão, o número de elementos de X vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção de A com B. Então, isso aqui é uma mudança importante. E o outro ponto só que muda é você definir quem era o A, que eram os subconjuntos de X que tinha 1 na casa das dezenas, e o A2, no caso, o A2 no caso seria o B, que seria os subconjuntos de X que tem o número 2 na casa das centenas, e o A interseção com B, que seria os subconjuntos de X que tem o 1 na casa das dezenas e o 2 na casa das centenas. E aí você ia fazer esses textos de PM, para que a gente fez aqui, como vocês viram, a gente multiplicou. Ia fazer, para achar o A, você ia fazer 2 escolhas. Para achar o B, você ia fazer 2 escolhas. E para achar a interseção, você faria 3 escolhas. Primeiro fixa o 2, depois fixa o 1. E depois permuta os algarismos restantes. E no final você ia dizer, assim como aqui você teve que diminuir a interseção, houve interseção entre as partes, você ia dizer, assim pelo π, você ia botar essa conta aqui e iria terminar. Valeu, galera? Vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é um exercício da mesma prova, P3 de 2018-1, que diz o seguinte: uma urna contém 2 bolas azuis, 3 bolas brancas, 4 bolas pretas e 5 bolas vermelhas, todas numeradas, ou seja, elas são distinguíveis entre si. Uma bola com o número 1 é diferente, mesmo que seja da mesma cor, é diferente da bola número 2, certo? São objetos distintos que a gente vai ter nesse caso aqui, beleza? 10 bolas são retiradas simultaneamente da urna. De quantas maneiras isso pode ser feito se... Aí você entra no item A e no item B. Então, vamos prestar atenção no que vocês têm que capturar nesse enunciado aqui de cima. Em primeiro lugar, você tem que calcular aqui o total de bolas. Então, se você somar isso daqui, vai dar 14. Essa informação que diz que todas estão numeradas significa, o autor do problema quer dizer o seguinte, que essas bolas são distinguíveis entre si, elas são distintas, beleza? Quando ele fala que 10 bolas são retiradas simultaneamente, a retirada simultânea significa que a ordem dos objetos dentro da configuração não é relevante. Você, na verdade, de um grupo de 14 bolas, você quer retirar de uma vez só 10 bolas dali. Ou seja, a ordem que você tira, se você tirou a bola número 1, número 2, número 3, número 4, é a mesma coisa você tirar da bola 4, 3, 2, 1, não importa, beleza? Então, essa ordem você retirou as mesmas bolas quando você faz essa retirada simultânea. Quando o problema fala que você retirou as bolas uma a uma, aí já é uma interpretação diferente, que se você está retirando de uma a uma e colocando em cima de uma mesa, o que você está fazendo? Você está fazendo decisões sequenciadas. Você retira a primeira bola, retira a segunda bola, retira a terceira bola e por aí vai. Então, nesse caso aqui, você vai ter apenas que a ordem não importa. Você está querendo tirar de um grupo maior, um grupo menor. E se é um grupo, é um problema de combinação simples, porque as bolas são todas numeradas e distintas, então aqui você tem um problema de combinação. Tá, mas aí o item A está pedindo assim, ao menos uma bola retirada é branca. Então vamos lá. No geral, aqui a gente tem a seguinte situação. Os objetos básicos são as 14 bolas, sendo 2 azuis, 3 brancas, 4 pretas e 5 vermelhas, todas numeradas, certo? A retirada simultânea significa que você está formando um conjunto, a ordem dos objetos básicos não é relevante nas configurações.
Das 14 bolas, você quer retirar 10, ou seja, você não está usando todas as bolas simultaneamente nas configurações, beleza? E no item A, o que você vai ter no item A? Ele quer que ao menos uma bola retirada é branca. O que você entende desse ao menos um? Você entende que se você tem 3 bolas brancas, você entende o seguinte: você pode tirar uma bola branca, no mínimo, 2 brancas ou 3 bolas brancas. Ou seja, o ou aparece implícito aqui. Eu tenho a opção de ter as retiradas que contêm uma bola, 2 bolas ou 3 bolas brancas, beleza? O X aqui ele é quebrado em partes. E aí, como é que a gente sabe se essas partes unidas formam uma partição de X? A gente tem que observar o seguinte: o subconjunto, por exemplo, que tem apenas uma bola branca, não vai ter interseção nenhuma com esse subconjunto aqui, que vai ter exatamente 2 bolas brancas. Aqui você tem exatamente 3 bolas brancas, então são configurações totalmente diferentes. O elemento que está aqui, onde tem apenas uma bola branca, não faz parte desse subconjunto aqui que tem apenas 2 bolas brancas, tem exatamente 2 bolas brancas, e aqui tem exatamente 3. Então não tem como esses subconjuntos terem interseção entre si. Como o X ele foi quebrado em partes e o ou apareceu, a gente vai ter aqui um problema de PA. Então, aqui você tem 2 formas de fazer isso. Você pode pegar lá, contar todas as configurações onde ocorre apenas uma bola branca, contar todas onde ocorre exatamente 2 e exatamente 3 e somar. E aí você teria 3 subconjuntos, talvez te daria mais trabalho. Ou você pode pensar também no complementar, né? Que ele quer que ao menos uma bola branca seja retirada. Isso significa que o problema não quer o caso, por exemplo, onde nenhuma bola branca é retirada. Então, do total de retiradas que você tem, de possíveis retiradas, basta você subtrair o total de retiradas que não contém bolas brancas, certo? Seria uma escrita menor, você dividiria o X em exatamente 2 subconjuntos. Aí aqui o que você faria? Para fazer esse item A, você faria a seguinte coisa: você ia dividir o X em 2 partes, o A1 e o A2. Essas partes não têm interseção entre si, porque o A1, por exemplo, é o conjunto que não tem bolas brancas, e o A2 é o conjunto que contém ao menos uma bola branca, certo? Então, você ia ter a seguinte situação: esses 2 subconjuntos exaurem o X, porque não tem interseção entre eles, e quando você faz a união deles dois, vai obter exatamente o conjunto X. Então, para descobrir o que você não sabe, que é o A2, você faz o X, que é fácil de calcular, menos o A1. Aqui, para fazer o X, basta você fazer um texto de combinação simples, que é simplesmente de dizer que as bolas são retiradas de 14 bolas, 10 são extraídas simultaneamente, e aí você ia fazer essa conta aqui, você ia desenvolver a combinação de 14 bolas tomadas de 10 a 10, a resposta ia dar 1001, beleza? Nesse exercício aqui eu não vou fazer, nesse item, eu não vou fazer as contas de como foram feitas essas combinações aqui, mas no próximo item B eu fiz aqui as contas passo a passo para vocês entenderem de onde surgiu esses números aí, mas como vocês já estudaram, eu acredito que vocês já saibam. Então, o X tem exatamente 1001 elementos. Agora, quantos são as retiradas, né, que não contém bolas brancas? Então, são 3 bolas brancas. Se você não quer que retirar a bola branca, você arranca do meio essas 3 bolas brancas. De 14 bolas, vão restar 11. Das 11, você vai querer retirar quanto? Retirar 10, porque é o que o problema está pedindo, que 10 bolas brancas são retiradas simultaneamente. E aí você calcula a combinação de 11 tomados de 10 a 10, que vai dar exatamente 11. E aí você no final escreve assim, pelo PA,
o número de elementos de X menos o número de elementos de A1 deu 990. E aí você termina. Lembrando que no texto de PA não pode faltar esses 6 tópicozinhos aqui. Então, nesse problema, os objetos básicos, no item A, os objetos básicos são as 14 bolas numeradas, aí você dizer lá as cores, que eu já falei isso aqui. As configurações são as retiradas, onde contém ao menos uma, retiradas de 10 bolas, que contém ao menos uma bola branca. E aí você dizer, considere, seja X o conjunto total de retiradas de 14 bolas tomadas de 10 a 10. Então, aqui seria o conjunto X. O A1 seria o subconjunto de X, que, nesse caso, não tinha bola branca nessas retiradas. O A2, claro que eu tô falando isso aqui, vocês teriam que arrumar esse português, né? O A2 seria o subconjunto de X que tem ao menos uma bola branca. E você dizer que A1 e A2 era uma bipartição de X, certo? Porque quando são dois conjuntos, a gente chama de bipartição. E aí você ia determinar o A1, fazer um texto de combinação simples aqui, né? Que é um texto que a escrita segue o padrão do PM. E você ia fazer, ia descobrir o número de elementos de X da mesma forma. E assim, no final, você ia fazer essa conta que eu estou fazendo aqui, ó. Que é o número de elementos de X é igual a 1 mais um número de elementos de A2. E aí você ia fazer exatamente isso daqui e ia botar esse final de cálculo aqui, beleza? Então, essa é a letra A. Agora, vamos para a letra B. Então, na letra B, diz o seguinte. Vamos lá falar da letra B. Prontinho, puxei aqui. No item B, ele diz o seguinte. Ao menos 2 bolas retiradas são vermelhas. Ao menos 2 bolas retiradas são vermelhas. O que você entende quando você vê esse ao menos alguma coisa? Ao menos vai te dar a ideia de possibilidades. Então, ao menos 2 significa que você pode ter exatamente 2, exatamente 3, exatamente 4 ou exatamente 5. Ou seja, que o ou aparece implícito nesse problema. Beleza? O X, de novo, é quebrado em partes. E uma dessas partes é o conjunto A, que é o subconjunto de X das retiradas de ao menos 2 bolas vermelhas. Repara que aqui, quando eu estou quebrando nesses 4 subconjuntos, né? E ambos são subconjuntos do X, que é o total. O que a gente tem aqui nesse conjunto B? Aqui é o subconjunto de exatamente 2 bolas brancas, onde que contém das retiradas que contém exatamente 2 bolas brancas. Aqui exatamente 3, exatamente 4 e aqui exatamente 5. Repara que não tem como uma retirada que contém apenas 2 bolas brancas pertencer a esse subconjunto aqui, que tem são as retiradas que contêm exatamente 2 bolas, 3 bolas vermelhas, desculpa. Já confundi até a cor da bola aqui. Então, aqui, você vai ter exatamente 2 e exatamente 3. Não tem como o elemento estar nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, esses conjuntos aqui, esses 4 subconjuntos, eles são disjuntos 2 a 2. Ou seja, eu peguei o A, que é um subconjunto de X, certo? E fiz o que com esse conjunto A? Quebrei ele em 4 partes. Agora, eu quero saber se essas partes são partições de A ou se eles têm interseção entre si. Como vocês viram, não tem interseção entre si. Ou seja, se eu somar o número de elementos de B com o número de elementos de C, com o número de elementos de D, com o número de elementos de E, você vai obter o quê? Você vai obter exatamente o número de elementos de A, beleza? Então, vamos às contas. As contas são as seguintes. Vamos no início. Então, você tem que A, B, C e D formam uma partição do conjunto A. Então, primeiro passo nosso é calcular o número de elementos de B, depois o número de elementos de C, o número de elementos de D e o número de elementos de E. Repara que isso aqui é uma partição. Isso aqui vai envolver um texto de
PA, galera. Então, o que você vai fazer aqui? O conjunto B, como é que você obteve o número de elementos de B? Primeira coisa que você tem que fazer, tá lá escrito lá. Ao menos 2 bolas retiradas são vermelhas. Então, aqui é o B, é o subconjunto de A, onde ao menos 2 bolas retiradas são vermelhas. De onde vem essa combinação de 5 tomadas de 2 a 2? Repara que as bolas, elas são numeradas. Então, primeiro eu tenho que escolher simultaneamente 2 bolas dentre as 5 bolas vermelhas disponíveis para fazer parte da retirada. Depois, o que eu faço? Eu tinha um total de 14 bolas. Se eu não quero que o restante seja vermelha, você vai ter que fazer o quê? Fazer 14 menos 5, que vai dar 9. Vão restar 9 bolas. Dessas 9 bolas, para completar a retirada de 10 bolas, essa soma desses dois aqui sempre tem que dar 10, ó. Então, aqui vão sobrar 8 bolas. E aí, o que você faz para poder fazer essa conta? Como que é a combinação de 5 tomados de 2 a 2 na conta aqui? Aqui eu fiz passo a passo, vou explicar só esse primeiro caso e o restante eu vou passar a batida para o vídeo não ficar muito longo. Então, o último, você começa com o primeiro termo, é o N. O último termo aqui vai ser, da multiplicação, vai ser quem? N menos K, 5 menos 2, 3, mais 1, 4. Dividido por K fatorial. E é isso que você obteve aqui. Agora, na combinação de 9 tomadas de 8 a 8, você vai começar com o número 9, vai diminuindo de 1 a 1. Aí aqui, na multiplicação, é claro, o último termo é N, que é 9, menos K, que é 8. 9 menos 8, 1. Mais 1, 2. Então, vai do 9 até o 2, dividido por K fatorial. Então, isso aqui, a conta deu 90. Fiz a mesma coisa para o C. Então, aqui você tem uma combinação de... Você quer escolher 3 bolas simultaneamente vermelhas para colocar na retirada. Isso porque as bolas são numeradas, né, gente? As bolas são distintas. Então, você primeiro tem que escolher as bolas vermelhas que vão estar presentes. Das 14 bolas, vão sobrar 9, né? Se você não quer que o restante seja vermelha também. Aqui é o conjunto de exatamente 3 bolas vermelhas. E aí, aqui, para completar a retirada, você vai precisar de 7 bolas. Repara que 3 mais 7 é igual a 10, que é o total de bolas que o problema pede na retirada. Fazendo as contas, você vai obter 360. A mesma conta foi feita para o D e para o E. E aqui, no final, você tem a seguinte situação. Para você descobrir o número de elementos de A, você tem que somar o número de elementos de cada uma dessas partes de A. E aí você obtém como resposta 996. Essa escrita, gente, ela é bem grande. Por quê? Você, fazendo a escrita padrão, você vai ter primeiro, vocês viram que é um texto de PA. Então, aqui, os objetos básicos e configurações, no caso aqui, objetos básicos são as 14 bolas, aí você vai dizer quantas tem de cada cor, dizer que elas são numeradas, né? Aí você vai dizer que as configurações é o quê? O que o problema pede. Ao menos 2 bolas retiradas são vermelhas, beleza? Aí seja X o conjunto de tais retiradas. Seja, no caso aqui, você tá, não é o X mais, você vai fazer assim, seja A o conjunto de tais retiradas, porque aqui você está pegando um subconjunto de X qualquer. E aí você ia definir quem eram essas partições lá, quem era o B, quem era o C, quem era o D, quem era o E. O B era o conjunto de retiradas que contém exatamente 2 bolas vermelhas, o C era o que contém exatamente 3, o D é o que contém exatamente 4 e o E é o que contém exatamente 5. Então, você ia fazer isso uma em cada linha. Aí você ia dizer que B, C, D e E são uma partição de X. E aí você ia falar lá, determinando B. Aí o que você ia fazer na parte do determinando B? Você dizer, para formar um... Aí você ia entrar com a escrita do PM, só que sem dizer quem era o conjunto e quem eram os objetos básicos e configurações. Você ia dizer, para formar um elemento de B, podemos fazer 2 escolhas, né? Porque vocês viram aqui que o B é formado por 2 escolhas aqui. Então, a primeira escolha, escolher simultaneamente 2 bolas vermelhas dentre as 5 disponíveis para participar da retirada. E a escolha 2 é
escolher simultaneamente 8 bolas dentre as 9 bolas restantes que não são vermelhas para participar da retirada. E aí, cada um escolhe sua língua portuguesa, mas a ideia que eu quero que vocês calculem é essa. E aí você ia dizer, temos que... Aí, o número de elementos de fazer a escolha 1 seria a combinação de 5 tomados de 2 a 2. O número de elementos de fazer a escolha 2 seria a combinação de 9 elementos tomados de 8 a 8. Então, é essa parte aqui. Aí, você dizer assim, pelo PM, módulo o número de elementos de B é igual. Aí, você ia multiplicar essas combinações, que era desenvolver essa conta que foi feita aqui em cima. Você ia fazer isso, aí depois você ia escrever determinando C, aí ia fazer o mesmo texto. Determinando D, ia fazer o mesmo texto. Determinando E, você ia fazer o mesmo texto do PM, beleza? Aí no final você ia dizer o quê? Aí você ia dizer assim, pelo PA, número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, mais o número de elementos de C, mais o número de elementos de D, que é aquilo que está ali em cima, e você ia somar conforme está aqui nessa última linha do cálculo. Bom, galera, espero que vocês tenham clareado as ideias, bons estudos para vocês e boa prova. Valeu, um beijo e até o próximo vídeo.